Corinthians promete terminar 2025 sem dever absolutamente nada para seus jogadores. Não tem mais desculpa. Os erros que não podem ser cometidos no Rio de Janeiro, a preparação para a grande decisão, e a gente vai projetar esse jogo diante do Vasco no Rio de Janeiro. São 90 minutos para a glória. Bora falar agora sobre o Corinthians. Conversei com o presidente Osmar Stabile, que está super animado com a possibilidade de, pela primeira vez em anos, encerrar uma temporada sem nenhuma pendência com o elenco alvinegro. O Corinthians pagou nos últimos dias os bichos das passagens na Copa do Brasil, das oitavas e das quartas de final. E a promessa é que assim que a participação na competição terminar e o Corinthians receber seu prêmio, seja como campeão ou vice, vai zerar todas as pendências com a Copa do Brasil. Salários e direitos de imagem seguem em dia há bastante tempo. Havia um probleminha com luvas que também foi resolvido. Corinthians fez, nos últimos dias, com 4 dias de antecedência, o pagamento da segunda parcela do 13º. Para atletas e para funcionários, a primeira parcela havia atrasado, está tudo resolvido em relação ao 13º. A única pendência que o Corinthians ainda tem diz respeito a Memphis Depay, que chegou a ter 23 milhões de reais a receber do Corinthians. Fizeram um acordo de 5 parcelas. 4 parcelas de R$1 milhão e a última de 19 milhões de reais. Mesmo sem ainda ter recebido os documentos assinados do staff do Memphis Depay, o Corinthians já iniciou esses pagamentos. Primeira parcela de R$1 milhão foi paga em novembro, outra parcela de R$1 milhão será paga em dezembro, em janeiro e fevereiro mais 2 parcelas de R$1 milhão cada. Até que em março vai caber ao Corinthians fazer o pagamento de 19 milhões de reais. O Corinthians condicionou essa parcela maior para março, que é quando cai a grana da LFU. Só para arrematar, lembrar que o Corinthians está muito ansioso com o desfecho da Copa do Brasil. Em caso de título, em vez de 33 milhões de reais, o Corinthians tem direito a 77 milhões de reais. E você, o que pensa sobre as contas do Timão? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau. Bom, rapaziada, vamos começar a projetar essa final, lamber as feridas depois de um dos jogos mais terríveis que eu acompanhei do Corinthians no ano, e vejam só, justamente numa decisão. Que loucura, né? Mas vocês já sabem o que eu penso do jogo, a gente já falou muito a respeito da partida, agora é olhar pra frente. E olhando pra frente, temos a arbitragem confirmada de Wilton Pereira Sampaio. Ai, eu não sei o que pensar, porque é incrível como o Wilton é um dos principais árbitros brasileiros. Apitou a semifinal, Vasco e Fluminense, apita sempre grandes jogos, está sempre envolvido nas decisões, mas é aquele árbitro que, cara, apita pra ele, picota o jogo, enfim, nada de novo no front, né? Wilton Pereira Sampaio será o árbitro no Maracanã de Vasco da Gama e Corinthians. Agora o seguinte, tem uma vantagem. Nenhum dos pendurados do Corinthians tomou o cartão amarelo na primeira partida, e eram 8. Isso, inclusive, gerou uma especulação, ou até mesmo uma impressão, não só na torcida, na imprensa, de todos, de que o Corinthians talvez estivesse um volume abaixo, ou alguns volumes abaixo, né, de uma rotação necessária, muito por conta disso. De que jogadores pendurados se pouparam no jogo. Então, evitaram divididas, evitaram o confronto, o conflito e tudo mais. E por isso não jogaram num nível que uma final exige. Muito por conta desses jogadores. A gente está falando dos 2 zagueiros, do goleiro, de 2 laterais, né? Um deles em campo, o outro o Angileri no banco, né? O Mateuzinho também. Do Maicon e do Bidon. O Bidon começa, o Maicon entra no segundo tempo. Era muita gente. Tanto que os 2 que tomaram cartões, né, o Ranieri e o Vitinho, que foram os que deram uma chegadinha mais forte, eles não estavam pendurados. Então, claro que explica, ajuda a explicar, mas não pode ser desculpa, né? E a desculpa, agora, ela inexiste. Vamos lá? Se era uma desculpa, acabou. Porque agora, meus amigos, em 90 minutos, se tomar um cartão, se tomar um vermelho, não esquece, acabou. Acabou. Agora é tudo ou nada. Céu, inferno, topo, chão. Você decide para onde você quer ir. Então, se existia alguma justificativa nesse sentido, acabou. Falando em arbitragem, né? O Corinthians estará com todo o seu elenco à disposição, e agora também não tem mais problema físico. Minutagem, controle, vou poupar para o próximo jogo. Acabou essa história. Eu sei que eles estão desgastados, a gente está vindo de quarta e domingo por 2 semanas, né? Porque a semifinal pausou 2 meses, aí voltou nessa reta final, agora tem jogos em sequência. Não tem mais desculpa.
Eu sei que os jogos se acumularam agora e o Corinthians jogou uma decisão que foi para os pênaltis, super desgastante domingo passado, na quarta entrou em campo, jogou mais uma final e agora tem outra final, mas acabou, gente. Depois é férias, depois é Disney, depois é raio que o parta, sei lá para onde eles vão. Mas nesse momento você tem 90 minutos para tocar o céu e é necessário que o Corinthians entenda isso. Então, para isso, esses caras, eles vão ter que jogar a vida deles em 90 minutos, tá bom? Todo mundo à disposição. Para isso, a Gaviões da Fiel já convocou a torcida para uma mobilização em frente ao CT Joaquim Grava no sábado, meio-dia, para empurrar a delegação que sai, tem hora marcada para 2 da tarde com o ônibus, para se dirigir ao Rio de Janeiro na tarde do sábado. Concentra, né, para o jogo do domingo às 6 horas da tarde. Estava marcado inicialmente 6h30, mas depois a CBF alterou, 6 horas da tarde esse jogo. 4 mil ingressos mais ou menos, né, na lei da proporcionalidade, né, dos ingressos vendidos, todos vendidos, evidentemente, né, para o visitante, que o Corinthians terá no Maracanã. Se 3 mil corintianos calaram calaram, né, a torcida do Cruzeiro no Mineirão, mas ecoaram, né, os seus cânticos lá, por que não 4 mil corintianos não poderão fazer isso no Maracanã? Claro, a torcida do Vasco é uma torcida apaixonada, canta muito, fez festa, inclusive na Neoquímica Arena com o jogo do time, mas no Maracanã a gente vai ver o que o resultado vai nos trazer, e eu tenho certeza que a Fiel vai empurrar. Gente, trouxe aqui as principais informações e agora um pouquinho só de pitaco, né? Que eu já trouxe um pouquinho, né? Em relação a não ter mais desculpa, de que esses caras precisam entender o que está acontecendo. Eu vou projetar com mais detalhes no vídeo de amanhã de que maneira eu espero que o Vasco vai entrar em campo também e de que maneira que o Corinthians pode entrar. Mas é preciso reforçar isso. São 90 minutos para que o Corinthians possa terminar um dos anos mais complicados da sua história, tristes até. Vocês vão lembrar, teve tentativa de golpe, invasão no Parque São Jorge, presidente sendo destituído, presidente não aceitando sair, eleições convocadas, um conselho super omisso, Ministério Público entrando, enfim, cara, contra ex-presidentes, cartão corporativo, notas fiscais, um monte de problemas. O Corinthians teve muitos problemas esse ano. Transfer ban que não para, que não cessa, muitas dívidas, dívida que só aumenta, mas assim, o torcedor, ele não tem nada a ver com isso. O torcedor do Corinthians, ele só quer uma coisa, ser feliz. Ele só quer torcer para o seu clube do coração e ter uma felicidade quando que outra. Porque o corintiano não vive de título. Eu cheguei em São Paulo, acompanhei a história desse clube e sei que o Corinthians vive de Corinthians. O Corinthians vive de Corinthians, independentemente da fase, da divisão que esteja jogando. O Corinthians não vive de títulos. O Corinthians não depende de títulos para ser feliz. Mas é fato que na construção de um time super vencedor como é o Corinthians, um bicampeão do mundo, campeão de Libertadores, um multicampeão, que tem uma história até muito, muito além dos títulos, né? Uma história de levante, de revolução, de lutar contra a desigualdade, contra minorias. Esse é o Corinthians, cara. O Corinthians sempre foi assim. Então, o torcedor do Corinthians, ele é feito de felicidade por ser Corinthians, e me perdoem aqui a pretensão de tentar traduzir o que é o torcedor do Corinthians, mas é o meu olhar, tá? O torcedor, ele vive de ser Corinthians o tempo todo, de passar isso para filhos, netos e congregar nos churrascos, nos almoços, nos jantares, com a família, com os amigos, de viver o Corinthians. Mas, cara, não há nada que se compare à celebração de você ser campeão. Até para passar isso para filhos, netos, para você entrar para a história com um título do que você estava fazendo naquele dia, de poder comemorar, terminar um ano celebrando uma conquista dentro de campo. Porque o corintiano, ele nos últimos tempos, ele celebrou algumas coisas e lamentou outras muito por questões fora do campo. Onde estava o campo nisso tudo? Sofrendo, batendo na trave há alguns anos. Comemorou o Paulista nessa temporada, que foi super comemorado, como deve ser, porque foi contra o arquirrival, foi da maneira como foi. Mas, cara, é a chance de um título nacional, de expressão, de uma Copa do Brasil que ninguém imaginava que o Corinthians pudesse chegar. O Vasco também não. O Vasco tem a sua história, que é bonita também, que vive uma jornada bonita. Mas o Corinthians também. E o Corinthians pode fazer a parte dele, para pelo menos deixar esse torcedor satisfeito.
pelo menos encerrar o ano de um torcedor que foi muito machucado, não só nesse ano como nos últimos tempos, de poder, caramba, a gente foi campeão. Num ano que o arquirrival disputou títulos maiores até e não ganhou nada. E que parou justamente nesse Corinthians. Olha como será o ano do corintiano ao terminar, daqui a pouco campeão de uma Copa do Brasil, contra um Palmeiras com o investimento que teve, nunca tanto na história, sem conquistar nenhum título. Isso faz um bem na autoestima e mais do que isso, cara, na autoestima do clube, da instituição, com tudo que está vivendo. Para que novos associados surjam, para que o torcedor volte a frequentar o estádio, as lojas, os produtos licenciados. O ano que vem tem um super calendário, tem uma vaga de Libertadores direta que pode vir com esse título. 70 milhões de reais, além de tudo que o Corinthians já ganhou por chegar na final da Copa do Brasil. Então, assim, é um título que vale muito, cara. Vale muito institucionalmente, vale muito emocionalmente, vale financeiramente, vale muito. E são 90 minutos. E ó, vou falar um negócio pra vocês, porque a gente lamentou, super lamentou o que aconteceu na Neoquímica Arena, meio que tristeza mesmo, né, pela maneira como o time jogou, pela postura, por não ter vencido o jogo e tal. Mas eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Tá 0-0. Tá 0-0 essa final. O jogo é com o Vasco de mandante, é no Maracanã, é no Rio de Janeiro, a maior parte da torcida do Vasco, mas tá 0-0. E o Corinthians do Dorival, ele infelizmente, ou felizmente, não sei nesse caso agora, mas teve jornadas piores dentro de casa do que fora. Fora de casa, o Corinthians até conseguiu resultados melhores. E atuações também. Haja vista o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, que, em tese, é muito mais time do que o Vasco. O Vasco jogou uma partida perfeita na Neoquímica Arena e não ganhou o jogo. Esteve próximo disso, mas não ganhou o jogo. Tá 0-0. Ou seja, quem vencer, leva. E o Corinthians precisa entender isso, que está a 90 minutos da glória. Ou de um fracasso retumbante, porque não pensem que o tombo não será grande. Porque chegar até a decisão e não levar, aí a gente vai ter que repensar muita coisa, porque o investimento é feito, esse elenco é valioso, eles já demonstraram que podem, mas em alguns momentos eles deixam a desejar. Agora não pode. Dentro daquela linha de que esse elenco escolhe jogo, esse jogo você não tem escolha. Ou você joga, ou você joga. Então, chegou a hora, rapaziada. A gente projeta mais no sábado essa partida de domingo. Uma decisão. O Corinthians está vivendo uma decisão. Que eles sintam como tal. Como motivação, responsabilidade e pressão. Pressão. Porque eles serão cobrados. E se tudo der certo, serão exaltados. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!